Meu nome é Diego, eu estou aqui para dar continuidade à sequência de conteúdos passado pela escola, pela Exane, sobre essa pandemia que estamos vivendo aí durante esses meses, né? No Brasil, esse vírus, a primeira aparição dele foi em fevereiro, entre os dias 7 a 21 de fevereiro. Então já tem cerca de 3 meses que estamos convivendo com essa doença de perto e que já tem números expressivos no nosso país. E o que dizer também do mundo, né? Temos países aqui que, como os Estados Unidos, Espanha, Itália, por exemplo, que estão sofrendo com essa pandemia durante mais tempo e que tem resultados muito mais catastróficos do que o nosso país. Porém, a grande questão é que o nosso país não chegou ainda no pico da doença e que a situação que estamos vivendo, o crescimento dessa doença no país, ele está sendo maior do que o esperado. Então, por isso está aí a necessidade de cumprir os decretos das esferas, tanto municipais quanto estaduais e quanto federal, de ficar em casa. Então, trouxe alguns dados estatísticos sobre a letalidade do coronavírus e trouxe tanto no Brasil comparando com 4 outros países. No Brasil, houve 49.990 casos de Covid-19 até o dia 23 de abril, que é o dia que está sendo gravado esse vídeo, com 3.330 mortes. Isso significa que aproximadamente 6 pessoas, de 100 pessoas, 6 morrem pelo contágio dessa doença no nosso país. A China, o primeiro caso de Covid-19 lá foi no dia 21 de novembro, entre os dias 17 e o dia 21 de novembro. Então, na China já tem cerca de 6 meses que essa doença está alojada lá, está em território chinês. E a China é um país em que já passou pelo pico da doença. A situação lá já está mais controlada. Na China houve 84.302 casos de Covid-19 com 4.642 mortes. Isso significa que a cada 100 habitantes que contraem essa doença, aproximadamente 5 pessoas morrem. No Equador, onde é um país que vive uma crise funerária muito grande, onde as pessoas não estão sabendo o que fazer com os corpos de tantas mortes que possuem devido ao seu baixo grau do seu sistema funerário. Houve 11.183 mortes por Covid-19, sendo houve 11.183 casos de Covid-19, sendo que 560 pessoas chegaram a óbito. Isso significa que no Equador, de cada 100 pessoas que contraem essa doença, 5, exatamente 5, chegam à morte. Na Itália, que também é um país que já passou pelo pico da doença, mas que ainda vive períodos de isolamento social, houve 189.973 casos de Covid-19, sendo que 25.549 dessas pessoas que contraíram essa doença morreram. Isso significa que de cada 100 pessoas que contraem o Covid-19, aproximadamente 13 chegam a óbito. Ou seja, o Brasil, dentre esses 4 países estudados, o Brasil só perde para a Itália em número de mortes. No Brasil tem 6, na China aproximadamente tem de 5 a 6 e no Equador tem 5. Isso é mais preocupante quando comparamos a China, o Brasil com a China. Porque na China já tem 6 meses que essa doença está lá, já tem mais tempo. Já chegou no seu pico e já está controlada.
Já no Brasil tem apenas 3 meses e ainda não chegou no ápice a doença. Isso fica mais preocupante quando comparamos o mês de abril, do dia 4 ao dia 23, que é o dia que está sendo estudado hoje, um intervalo de 19 dias. O número de o número de mortos a cada 100 habitantes aumentou de aproximadamente 4 para 6. Se esse cenário perdurar por mais 19 dias, vai dar no dia 12 de maio, esse número ele vai aumentar para 9. Então, de cada 100 pessoas que contraem essa doença, 9 chegarão a óbito. E se esse cenário perdurar por mais 19 dias, esse número vai chegar a 11. A cada 100 pessoas que contraírem o Covid-19, 11 chegarão a óbito. Ou seja, de cada 100 casos, mais de 10% deles chegarão a óbito. Então, essa é a mensagem que tem que ser passada para que as pessoas não percam o isolamento social, não deixem de ficar em casa para evitar que essa doença se alastre.